Amém. 1 Samuel, no capítulo 8, diz: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito Joel, o nome do seu segundo Abias, foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. Disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto eu te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também fez a ti. Amém. Você pode sentar. Irmãos, existem pessoas que não têm condições nunca de ir adiante. Por quê? Porque por mais que tente se envolver com coisas espirituais, a visão da pessoa nunca se torna espiritual. O que é uma visão espiritual? Uma visão louca. Quem não tem visão louca do mundo, do sobrenatural, não tem visão espiritual. O simples fato de dizer que o Filho de Deus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para apagar os nossos pecados, irmão, isso não vai passar de uma ladainha. Se você realmente não receber isso pelo toque do Espírito Santo com fé, isso é uma loucura. Isso é tanta loucura que quantas vezes eu e você já ouvimos pessoas dizerem assim: eu não aceito o cristianismo. Por que não aceita? Porque não é possível que uma pessoa que matou, estuprou, foi pedófilo, agora aceito Jesus, me arrependo dos meus pecados, pronto, vou morar no céu. Eu não aceito isso. Eu entendo, você também entende. A mensagem da cruz é loucura mesmo. O próprio apóstolo Paulo escreveu isso, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E nós sentimos essa salvação, esse Espírito, essa palavra dentro de nós, e é por isso que nós nos disponibilizamos a caminhar com Cristo ao extremo das nossas forças. Por quê? Porque sabemos o quanto esta mensagem é verdadeira. Agora, tem pessoas que não conseguem captar as coisas espirituais. E elas ficam o tempo todo com aquela visãozinha curtinha, uma visão de momento. Elas não conseguem escapar do seu círculo vicioso. Já viu assim, você já viu esses congressos que tem por aí? Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil. Aí sai incendiando tudo. Essas coisas assim, né? Aí as pessoas, eu vou lá. Aí daqui a pouco vem outro ano, agora Congresso Pentecostal Fogo no Rio de Janeiro. Aí eu vou lá. O camarada viaja de um estado para o outro. Ele vive aquele momentozinho. Aí ele volta de um congresso, caramba, eu ouvi isso, ouvi aquilo, ouvi aquele testemunho, eu ouvi aquela música bonita que eu nunca tinha ouvido, tá? Ele volta com uma capa de avivamento.
daqui a uma semana, é só um passado. É só um passado. Igual a turma do G12, lembra a turma do G12? Eu encontrei muita, porque as igrejas todas aderiram, e aqui no bairro tem um monte de igreja, né? Irmão, eu fui no encontro tremendo. É mesmo? É. Chorei muito, pulei, sapateei, virei cambalhota e eu vi Deus. Aí tu passa um mês depois, encontra o camarada. E aí, irmão, como é que tá? Como é que tá lá na igreja? Não, irmão, estou dando um tempo. Caramba! Como é que alguém que encontra Deus pode dar um tempo? Não tem como. Eu não consigo entender. Quando eu vi que Jesus é real, meu irmão, já estou somando aí, caminhando 25 anos. Dá um tempo, eu dou um tempo na minha vida, mas jamais na adoração ao único e verdadeiro Deus. Se eu tiver que me sepultar, eu me sepulto, eu dou um tempo na minha vida, mas no meu contato com esse Deus, de jeito nenhum. Mas o que acontece com algumas pessoas? Vivem momentos, não conseguem desenvolver. Meu irmão, tem gente que é tão pobre no espiritual, que nem Deus falando, as pessoas se sacodem, acordam. É uma coisa complicada. Certas mensagens se tornam loucas. Por quê? Porque a pessoa não consegue tirar a visãozinha dela de dentro de um copo. Se Deus é tremendo, se Deus é o Todo-Poderoso, se Ele pode me fazer respirar debaixo d'água, ou não pode? Se Ele pode me fazer andar sobre as águas, se Ele pode me arrebatar, o que mais Ele pode fazer? Se Ele pode todas as coisas, eu tenho que viver como um maluco que pode todas as coisas. Eu tenho que enxergar além da minha própria parede. Olha aqui o que um homem diz para Samuel. Diz o verso 3, que os filhos de Samuel, apesar de Samuel ser o que foi, os filhos dele não andavam no caminho, se inclinavam à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. O que é isso? Na hora de julgar uma causa, quem desce mais é um retrato do que se vê hoje, né? Hoje você vê traficantes soltos, assassinos soltos, pessoas condenadas soltas. Por quê? Porque os juízes dão a causa por suborno. Era o que os filhos de Samuel faziam. Aí então, no verso 4, os anciãos de Israel se congregaram, vieram a Samuel, disseram: tu já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos um rei, para que reine sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as nações. Olha a visão miserável de um ser humano. Olha a visãozinha desgraçada de um ser humano. Tu tá velho. Quer dizer, a vida se resume, o meu espiritual está se resumindo na vida de outro homem. Quer dizer, tu vai morrer, eu tô ferrado. Tu vai morrer, eu tô frito. O que essa pessoa está vivendo? Está vivendo o seu próprio círculo, a sua própria volta. Ela não está elevando os seus olhos para os montes, sabendo que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ela está vivendo a sua miséria, está vivendo a sua desgraça. Se eu tivesse uma visão dessa, eu estaria até hoje sepultado dentro de uma igreja batista. Eu consegui enxergar além dos muros batistas. E aí eu encontrei o reino de Deus, que não tem muro. Aqui, tu tá velho. Quer dizer, pô, cara, tu tá velho. Tu morreu, acabou. A nossa esperança, depois de ti, estava nos teus filhos. Mas os teus filhos estão pervertidos. Ou seja, já que nós não vamos ter mais você, Samuel, não vamos ter os teus filhos, nós precisamos ter alguém. E Deus está lá de braços cruzados esperando que alguém vá até ele. Nós precisamos de um rei. Nos dá um rei aí. Porque o que vai ser de nós?
Quem vai julgar as nossas causas? Quem vai nos liderar? Quem vai nos coordenar? Quem vai... Entende, irmão, o que é uma visão miserável de um ser humano? E isso é até entendível. Dá até para entender isso até certo ponto. Quando você, no começo, se converte, ou você vê alguém usado por Deus, você pode até... Mas aqui quem está falando com Samuel são os anciãos de Israel. Não era a molecada, não era a garotada que dizia assim, caramba, Samuel vai morrer, quem vai nos liderar? Não, aqui está se falando de gente que conhecia história. Gente que sabia quem era o povo, quem era Deus, que conhecia tudo de Israel. Mas qual é a visão deles? É uma visão de momento. Quer dizer, tu está aí, Samuel, o que vai acontecer se você morrer? Se você morrer, nós estamos perdidos. Cadê Deus? Cadê a visão espiritual? Quer dizer que se os campos não produzirem, se a malhada do campo for arrebatada, se não houver mais vacas nos currais, se o produto da oliveira mentir, quer dizer que estamos perdidos? Não, Abacuque tinha outra visão. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque viu o caos, mas pensou diferente. Irmão, ore a Deus para que o seu ecossistema não te destrua. Em outras palavras, caramba, se eu perder esse emprego, aí você, ao invés de tratar o teu patrão com educação e respeito, como nós temos que tratar todo cidadão, se transforma num puxa-saco descarado. Se tem uma coisa nojenta, é um puxa-saco. Tem nada mais nojento que um puxa-saco, meu irmão. E por aí, nas igrejas, tem até puxa-saco de pastor. Isso é abominável. E esses palhaços pensam que vão conquistar alguma coisa. Fofoqueiros de gabinete. Isso me dá um nojo, que eu perco até a voz. Resultado. Se você confia em Deus, os muros à sua volta não significam nada. O teto na sua cabeça não significa nada. O chão que você pisa não significa nada. Porque Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Deus é nosso telhado, Deus é nossas paredes, Deus é nosso chão, Deus é tudo que precisamos, mas para quem tem visão espiritual. Tem gente que está morta numa visão do momento, ela está cercada por uma situação. Os anciãos chegam para Samuel, olha, sabe o que nós enxergamos? Nós enxergamos que tu está velho, tu não vai durar para sempre não, tu está velho. Nós enxergamos que os teus filhos estão corrompidos, teus filhos são verdadeiros ladrão lá no sistema, julgando as pessoas. Então nós precisamos resolver essa situação. Vamos fazer o quê? Se temos uma situação para resolver, o que nós vamos fazer? Bom, a regra bíblica é que se nós temos uma situação para resolver, nós irmos orar. Mas não foi o que eles fizeram. A visão deles está aprisionada. Samuel, o que vai ser depois que tu morrer? O que vai ser de nós? Como é que pode, irmão? Pessoas que conhecem histórias tão gloriosas como o Mar Vermelho abrir, como um maná descer no deserto, Deus soterrar um exército no mar, Deus guiar um povo por um deserto 40 anos e depois chegar e dizer assim, gastou a sandália de vocês? Qual o veste que gastou de vocês? Vocês tiveram fome? Tiveram, mas eu deixei vocês ter fome e eu alimentei vocês. Vocês tiveram sede? Tiveram, mas eu deixei vocês ter sede e deixei vocês se saciar com a água da rocha, para vocês compreenderem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Quem conhece tudo isso, quem tem o Espírito Santo batendo no seu coração dizendo, é verdade, é verdade, é verdade, daqui a pouco está cercado por situações que não consegue ver além. Irmão, se o Espírito Santo está movendo, preste atenção no culto e vai fazendo a tua oração. Deus, não deixa a minha vida ficar destruída pela minha cegueira espiritual. Deus, tem misericórdia da minha alma. Sabe, irmão? Vai clamando, como a Bíblia diz, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Não pense que a vida espiritual, não pense que enxergar além das paredes, além dos tetos, é coisa fácil e é para qualquer um, não, meu irmão. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que lhe são íntimos. Não pensa que é fácil achar a Deus. Já temos falado muito disso nesses últimos dias. Se fosse fácil achar a Deus, a Babilônia católica romana não estaria destruindo milhões diariamente. Não é fácil achar Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 44, eu quero que você veja uma situação de um homem que não teve uma visão de momento. 1 Samuel 17, 44. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, darei a tua carne às aves do céu, às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e aos corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do campo e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa congregação saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Que Davi, meu irmão, você vê o que faz a diferença. Os anciãos de Israel pediram um rei, não pediram um rei? O que Deus disse assim para eles? Samuel, não esquenta não, tu está aí chorando, porque não foi nem você que eles rejeitaram, foi a mim. Olha a desgraça que uma visãozinha de momento, precipitada, sem consultar o Senhor, sem entendimento espiritual, olha o que uma visãozinha dessa pode causar. Enquanto eles estão com medo de ficarem sem liderança, sem guia, eles justamente rejeitam a Deus e acabam realmente caindo na mão de Saul. Ora, mas eles pediram um rei como o tem todas as nações. E que visão mais medíocre! Quem diz ter Deus precisa de governador, prefeito, rei. Agora, olha para a vida de Davi, aonde este homem chegou, o que ele conquistou, como ele é chamado, como o reinado dele tipifica as coisas. Davi é um homem que é profeta, sacerdote e rei, igual a quem? Igual a Jesus, que é profeta, sacerdote e rei. Agora, por que Davi conquistou isso tudo? Ser profeta, sacerdote, rei? É demais, meu irmão, tanto que o Senhor Jesus é isso, profeta, sacerdote e rei. O seu ministério sobre a terra foi esse, e ainda vai se evidenciar mais ainda no milênio, profeta, sacerdote e rei. E Davi alcançou isso, mas qual foi a visão dele? Não foi uma visão de momento.
Ele não pensou num fato de momento. Quando ele está ali naquela intriga com Golias, ele diz assim: toda a terra, já escapou da pessoa dele, já escapou dos exércitos de Israel, dos exércitos dos filisteus, já escapou daquele arraial. Ele está dizendo: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não está preso a um momento, ele está enxergando muito além. Eu estou aqui para que Deus glorifique o seu nome, e tem mais: mesmo que o meu nome seja esquecido, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é que toda a terra vai saber que há Deus na minha vida, não. Ele não se engrandeceu, ele não se ensoberbeceu, ele glorificou a Deus. Muita gente entra nas pelejas para que o seu nome receba destaque, mas Davi aqui mencionou que toda a terra conheceria o destaque do Deus de Israel, o Deus do coletivo. Tem muita gente batendo no peito: eu tenho Deus, e aquele ali não tem. Não vai a lugar nenhum. O objetivo de Deus não é que eu tenha Deus e que ninguém mais tenha. O objetivo de Deus é que eu tenha Deus e que todos tenham. Moisés, estão profetizando no arraial, cala eles. Não, quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu espírito. Ele não tem uma visãozinha medíocre, curta. Ele tem uma visão muito ampla. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E se Israel não tivesse caído, toda a terra já teria sabido, mas ainda saberá no milênio. Que a palavra de Deus não vai cair por terra. A palavra que Davi disse não vai cair por terra. Ele é profeta, rei e sacerdote. Resultado: toda a terra. Então, se toda a terra vai saber que há Deus em Israel, significa que ele está botando toda a glória para cima de Israel e o seu Deus. Ele não está puxando uma glória pessoal para ele. Irmão, aprenda essa lição poderosa. Quando você quer o destaque, você pode encontrar outras coisas e pode até achar destaques dados pelo mundo. O projeto de Deus com a igreja não é exaltar é exaltar a igreja. O objetivo de Deus com a igreja é, como ele disse: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Igreja não é singular, igreja é coletivo. Não tem melhor dentro da igreja. E não tem pior. Não tem mais rico e não tem mais pobre. Pelo menos nessa aqui não tem. Não tem quem veste roupas mais finas, nem quem veste roupa rasgada. Aqui todo mundo é igual. Igualzinho. Pode falar, pode ser gago, pode ser pesado de boca, pode ser pesado de língua, o outro pode ser eloquente, mas para mim e para o Deus que servimos nesse lugar é todo mundo igual. Davi não tem visão de momento, visão medíocre. Toda a terra vai saber que há Deus na minha vida. Não, toda a terra vai saber que há Deus na igreja. Aonde cada um israelita passar, aonde cada um cristão passar, todos terão a memória desse dia aqui. É o que Davi está pensando, irmão. É o projeto de todo aquele que é verdadeiro. Agora, não pode ter uma visão de um momento, uma visão abobalhada, medíocre, cercada por circunstâncias. Tem pessoas que não enxergam além das circunstâncias. Você lembra daquele, nós costumamos chamar os ladrões da cruz? O que fala primeiro, coincidência, né? Todo mundo que fala primeiro normalmente é o mais afoito, mais afobado, e é o que fala besteira. O que fala primeiro diz assim: tu não és o Cristo?
desce dessa cruz aí, salva-te a ti mesmo e também a nós. O que ele está enxergando? Ele está enxergando o momento dele, ele não está vendo nada além daquele momento de dor, ele não está enxergando além daquele momento de aflição. Qual foi o resultado? Continuou na dor, na aflição e depois, eternamente, mais dor e mais aflição. Se você não enxergar além das circunstâncias, meu irmão, só dores e aflições são reservadas para você. Mas o outro, na mesma dor, na mesma angústia, na mesma aflição, com os mesmos cravos, na mesma cruz, tu nem temes a Deus, não reconhece a tua situação, não reconhece os castigos, tu não reconhece nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Enxergou além da sua própria dor, enxergou além da sua própria adversidade, enxergou além do seu castigo momentâneo, enxergou além da situação que estava vivendo, enxergou Deus dentro do inferno. Aleluia, Deus! Enxergou, meu irmão, você sabe o que é alguém enxergar Deus pregado numa cruz? Muitos só teriam tempo para gemer e, como aquele outro, blasfemar. Deus, me dá a visão daquele ladrão lá da cruz. Eu quero aquela visão. Eu quero aquela visão. Aquele homem teve uma visão de arrebentar. Aquele homem teve uma visão inigualável. Quem naquela situação estaria pensando em paraíso, em reino? Quem naquela situação estaria olhando para Jesus e reconhecendo que o seu reino não é deste mundo? Quem estaria reconhecendo? Então, meu irmão, acaba com a sua visão do seu círculo vicioso, destrói ela, acaba com essa visão da sua casa, a visão do seu trabalho, a visão dos seus recursos, a visão da sua faculdade, a visão do seu diploma, a visão do seu trabalho, do seu ganhar dinheiro. Acaba com isso. Eleva os olhos para os montes, entenda Deus e viva Deus. Não se torne um ouvinte desapercebido, ouve, mas não tem mudança nenhuma. Não altera nem o seu ritmo de oração, nem o seu ritmo de leitura bíblica. Está num círculo vicioso, numa situação que vai te destruir, meu irmão. Meu irmão, o reino de Deus são para aqueles que enxergam coisas loucas. Como é que um homem crucificado vai entender que há um paraíso esperando? Quem pregou para ele? Quem ensinou alguma coisa a ele? Quem disse para ele quem Jesus Cristo era? Aonde que ele viu Jesus? Como que alguém sem nenhum ensinamento, poderia, se judeus que tinham ensinamentos negaram, quem poderia olhar para aquele Cristo desfigurado, esfarrapado, humilhado, amassado, triturado, sem nenhuma graça aparente, sem nenhuma formosura? Quem poderia olhar para aquele homem e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Quem poderia? Somente quem consegue enxergar além das coisas que o cercam. Estevão, está vendo as pedradas? Estevão, está vendo as pauladas? Estevão, está vendo as chicotadas? Estevão, está vendo as cusparadas? Estevão, está vendo os xingamentos? Eu não estou vendo nada disso, eu estou vendo os céus abertos, o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Enxerga, meu irmão, além das tuas pedradas. Enxerga além das pauladas. Enxerga além da humilhação. Se não enxergar, meu irmão, naufraga. Naufraga. Quer exaltação? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você sabe por que muita gente tem perdido a bênção?
porque não aceita a humilhação. A pessoa diz assim, o ignorante espiritual diz assim, eu só me humilho para Deus, mas eu quero te dizer que quando Deus quer te humilhar, Ele usa a mão de um homem, Ele usa o chicote na mão de alguém, Ele usa as cadeias e as algemas que os homens criaram, é Ele que te humilha, mas Ele usa instrumentos. E muita gente tem perdido bênção, porque bate no peito, só me humilho para Deus. Quem se humilha para Deus tem que aceitar ser pisado por homens. Cuidado com essa visão de momento. Toma muito cuidado com ela, irmão. Se você não enxergar além de situações, além de circunstâncias, eu quero ainda te convidar mais um pouquinho para frente aí de Samuel, 2 Reis no capítulo 5, no verso 1 mesmo. 2 Reis no capítulo 5 diz assim, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era este varão, um homem valoroso, porém leproso, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse a esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Qual a diferença? Um é rei, e eu pergunto, como que esse homem chegou a ser rei com essa visão ridícula? Mas o outro é profeta, e está bem explicado por que era profeta. Enquanto um está dizendo, olha, estão armando para mim, ele quer romper a aliança, ele vem com guerra, isso aí é uma armadilha. O outro está dizendo assim, não, deixa ele vir aqui, com o exército dele, com a quebra de aliança, com a armadilha, pode mandar vir a mim aqui, e não manda nenhum exército vir para cá não precisa de segurança não, manda ele vir aqui. Você está pensando que as pessoas alcançam posições no reino de Deus à toa? Está pensando que Deus escolhe alguém pelos lindos olhos ou pelo cabelo bonito? Não é por isso não, irmão. Pode ter certeza que Deus escolhe pessoas pelas suas declarações. É pelas suas declarações, porque a boca fala do que está cheio no coração. Fala nisso, deixa eu perguntar, do que a tua boca tem falado, hein? O que você tem te ocupado? As tuas últimas palavras nos últimos 30 dias, analisa elas. O que você acha? Elas vão te lançar para cima ou vão te fazer escorregar para baixo? O que você acha das tuas últimas palavras? Do que você ocupou o seu tempo, o seu espaço, as suas memórias? Do que você se envolveu nos últimos dias? Você se envolveu com coisas edificantes ou coisas que não têm valor nenhum? O que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito do sangue de Cristo? Do projeto de Deus para você? O que você tem feito? Aqui, o rei de Israel, esse homem está querendo guerra comigo.
Ele quer romper a aliança. Lá vem ele com guerra de novo, eu não estou preparado para a guerra. Aí rasgou suas vestes, o que vai ser de mim? Rasgar a veste é sinal de calamidade, temor, está apavorado. Aí a notícia vazou, chega Eliseu, por que tu rasgaste as tuas vestes? Deixa o homem vir aqui, você vai saber que há profeta em Israel, coisa que você ainda não sabe, já deveria estar sabendo e não sabe. Irmão, tem gente que está vivendo seu próprio mundinho, ou seja, o rei está vivendo aquele mundinho dele, pensando que é alguma coisa. Tem tanta gente achando que é alguma coisa, que esquece de olhar além do seu próprio meio, além das coisas que o envolvem. Eliseu está lá fora, não faz parte do círculo da mesa dele. Eliseu não senta na mesa com nenhum rei, nunca sentou na mesa com nenhum governador. E tem gente que só enxerga a sua mesa, o seu próprio mundo, a sua própria vida. Aí Eliseu diz assim, olha, deixa esse homem vir aqui, que você vai saber uma coisa que você ainda não sabe, que tem profeta em Israel. Você entende? Mas o homem está ali, habitando dentro de Israel. Mas a visão dele, qual é a visão dele? Caramba, estão buscando guerra contra mim, o que eu vou fazer da vida? Mas teve um rei uma vez, que quando foram buscar guerra contra ele pegou a carta do inimigo, entrou no templo do Senhor e foi orar. E ele orou, ó Deus, veja essa multidão que vem contra nós, nas nossas mãos não há força, não temos como resistir. Deus olha para as suas ameaças. O profeta foi acordado por Deus. Isaías vai lá falar com esse homem, e Isaías chega lá e diz assim, olha a tua oração, Deus ouviu, o inimigo não vai lançar uma flecha. Irmão, você está achando que eu sou um homem comum? Você acha que Deus manda fazer uma obra para inimigo vir pisotear no meio dela? Você acha que Deus manda edificar uma estrada para o adversário destruir? Você acha que Deus manda lavar uma veste para o inimigo sujar? Desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A glória que Deus tem para manifestar neste endereço, Rua Mariano Procópio, número 37, é uma glória que muitos vão ficar atônitos. Deus, aleluia! É coisa que muitos vão lamentar, os que saíram daqui vão prantear amargamente. Acredite nisso e aguarde poucos dias, porque você verá. Nós temos obedecido ao Criador dos céus e da terra, o que tem miríades e miríades de anjos ao seu comando, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Aleluia, Ele tem falado conosco, Ele nos tem dado ordens. aleluia, Jesus! Glórias a ti. Deus tem feito coisas muito tremendas, tem falado conosco em detalhes e mais detalhes. Servimos um Deus vivo, irmão. Você veio para cá, sabe para quê? Para ouvir o que eu tenho a dizer para a sua vida. Acorda! Se não foi Deus que te trouxe para cá, não volte mais. Porque só temos interesse nesse lugar de pessoas que foram trazidas por Deus. Se você não tem prova de que Deus te trouxe, não é teu lugar aqui, porque aqui Deus quer formar um exército. Ele está procurando ocasião contra mim. O que eu vou fazer da vida? Se sentiu ameaçado, rasgou as vestes, se desesperou, porque não enxergou além da sua falsa, errada interpretação. Ainda tem isso, uma interpretação ridícula, interpretou errado a situação. O homem não queria guerra, o homem queria ajuda. Tem pessoas que têm uma visão tão estúpida espiritualmente que não são capazes nem de ajudar quem Deus quer que seja ajudado. Tem gente, meu irmão, que não vai sobreviver. Tem gente que não vai sobreviver.
Tem gente que não tem humildade para ouvir e entender que tem que dizer: eu estou enquadrado nesse ridículo, eu vou botar a cara no chão para que Deus tenha misericórdia de mim. Tem gente que não entende isso. Você acha que eu estou aqui pregando só para mim? É para mim também, mas é para você também. É para todos que Deus trouxe aqui, é para todos que estão ouvindo pela internet, é para os milhares que ainda ouvirão por CD, DVD e pela internet. É para todos. Em todo o tempo que esta mensagem for reproduzida, Deus estará falando com aquela pessoa. Agora, a pessoa tem a interpretação: o que eu vou fazer? Lá vem guerra contra mim. O homem está querendo romper a aliança. Onde já se viu? Eu não sou Deus para curar de lepra. Ah, então já que eu não sou Deus para curar de lepra, então eu sei que Deus cura a lepra. Manda o homem para Deus. Faz alguma coisa. Então fica a visão de um rei. Que visão? Não, irmão, esquece essa visão ridícula. Não fica com a visão desse rei, não. Fica com a visão do profeta. Fica com a visão do profeta. Tenha disposição de fazer uma oração. Tenha coragem de confiar em Deus. Deixa ele vir a mim. E você vai saber que há profeta em Israel. E digo mais: se há profeta em Israel, é porque há Deus em Israel. E eu digo mais: se tem Deus neste lugar, tem profeta também nesse lugar. Irmão, eu te digo uma coisa: não há nada oculto que não haja de ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem devemos tratar. Ninguém encobre os olhos dele. Aproveita a graça que Deus tem te dado, irmão, para que você não seja obrigado a receber dele o juízo. Então, lute para que a sua visão de um momento não te destrua. Senhor, lá vem o Egito. Ao redor estão as cadeias de montanha e na frente está o mar. Moisés, tu nos trouxe a este deserto para cairmos à espada? Melhor seria morrer no Egito do que cair à espada nesse deserto. Esta é a visão de muitos que dizem cultuar a Deus. Mas Moisés dobrou os seus joelhos, botou o rosto em terra. Quando está orando, o Senhor diz assim: por que tu clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Enquanto uns estão dizendo: vamos cair a espada, Moisés está dizendo assim: marchem. Entende, irmão? As visões são diferentes. E isso faz a diferença. Então, meu irmão, continue fazendo aquela oração que eu venho te recomendando a alguns cultos, para que Deus coloque filtro nos teus ouvidos, para que você não ouça palavras horizontais, para que você aprenda a elevar os olhos para os montes, saber que teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que não deixará vacilar o teu pé, é Ele que não dorme, não tosqueneja. Para concluirmos, fechamos com a lembrança gloriosa daqueles dois crucificados ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda. Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A situação dos dois era igual,
Mas o comportamento foi diferente. E o que o Senhor Jesus disse? Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, meu irmão? E até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.